No livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Verso 22. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. O 24. Jesus tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Porque também Jesus pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois, quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. 8:1. O ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, e não um homem. E o verso 6. Mas agora, tanto ele, Jesus, alcançou um ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Senhor, a sua palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante e cortante do que espada alguma de 2 gumes. E é totalmente poderosa e eficaz para dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir todos os pensamentos e intenções no coração. As tuas palavras, Senhor Jesus, são espírito e são vida. E nós realmente clamamos que tu venhas falar conosco nesse momento introdutório e durante todo esse período que estamos diante de ti, para a tua própria glória. Amém. Irmãos, uma das coisas que mais deve nos impressionar na condição de seres humanos é que o Deus que criou todo o universo, Deus que criou a natureza, o Deus que nos criou, Ele nos chama a uma aliança com Ele mesmo. Isso realmente deve nos impressionar. Quando a gente pensa, numa aliança, quando, por exemplo, um homem e uma mulher estabelecem uma aliança, o que envolve, o que está envolvido numa aliança estabelecida, por exemplo, entre um casal? Está envolvido fidelidade? Está envolvido compromisso? Está envolvido cuidado mútuo? Irmão, só de pensar nesses 3 requisitos em relação ao nosso Deus. Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele se compromete, ele mesmo honra o seu compromisso. Agora, se nós pensarmos em relação aos cuidados mútuos, irmãos, os grandes beneficiários não somos nós? Quem somos nós para cuidar de Deus, não é? E Ele é totalmente amoroso, soberano, grande, misericordioso para cuidar de nós. Mas a aliança que o nosso Deus quer estabelecer conosco, ela não envolve simplesmente esses itens de fidelidade, de compromisso e de cuidado mútuo. A aliança que Ele estabelece também conosco é uma aliança de governo sobre a criação. Os irmãos lembram lá em Gênesis o chamado que foi feito para
primeiramente para Adão, depois estendendo a Eva para cuidar e cultivar do jardim e de toda a criação. É uma aliança também onde há um convite de cocriação. Desde uma criança, quando está ali fazendo os seus desenhos ou elas inventam as suas historinhas, né, na sua mente, elas estão simplesmente manifestando um caráter que o nosso Deus quer compartilhar conosco nessa aliança, que é a cocriação. E algo muito mais maravilhoso que um grande item nessa aliança que ele quer estabelecer conosco é ele morar em nós. Então é esse tipo de compromisso que o nosso Deus se propôs desde que criou Adão e Eva. Mas como nós sabemos, em Adão e Eva, todos nós estávamos ali representados. E o que os nossos primeiros pais, os nossos pais naturais, disseram a essa aliança? Todos nós sabemos, né? A aliança simplesmente foi rejeitada. E com a queda de Adão, toda a humanidade também caiu. Todos nós caímos ali em Adão. Então, desde que nós nascemos separados dessa aliança. É aí que nós agradecemos a Deus. Ele ficou indiferente à nossa situação? Não. Ele veio na pessoa do Filho, ele veio em Jesus Cristo, e um dos aspectos da sua obra salvadora foi justamente restaurar a aliança. E agora nós temos esse nosso representante, esse segundo e bendito representante que é o nosso Senhor Jesus. Ele nasceu sem pecado. Durante toda a sua peregrinação aqui na terra, ele revela o caráter do Pai. Em nenhum momento ele peca, em nenhuma circunstância ele erra. Lá na cruz, ele paga com seu sangue a dívida da nossa quebra da aliança. Na ressurreição, ele vem e nos compartilha da sua vida, nos dá o seu espírito, o seu fôlego divino, para que hoje, nele, nós fomos reintroduzidos nessa bendita aliança. Uma aliança que envolve fidelidade, uma aliança que envolve compromisso, uma aliança que envolve cuidado, uma aliança que envolve governo, uma aliança que envolve habitação dele em nós e nós nele. Amém? E quando o Senhor Jesus assume a nossa posição, como é que a palavra descreve esse ofício que ele vem se identificar conosco? Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso representante. E naquele momento da nossa história, quando nós dissemos sim a ele, nós aceitamos, nós recebemos o seu sacerdócio, a sua representação. E agora, irmãos, nós somos completamente aceitos diante do Pai, porque o nosso Senhor Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote. Ele é o nosso representante. E como esse nosso sacerdote está hoje em dia? É o que nós lemos aqui no livro de Hebreus. O seu sacerdócio, ele é inalterável e ele permanece para sempre. Aleluia, não é, irmãos? Glória a Deus, porque o sacerdócio dele é inabalável. Ele é poderoso para salvar perfeitamente todos os que através dele se chegam a Deus. E ele vive sempre para interceder. Irmãos, o que o Senhor Jesus está fazendo hoje por nós? Como o nosso sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós. Porque ele é um sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime do que os céus. Ele não é simplesmente aquele que oferta, o ofertante. Ele também se fez a própria oferta lá na cruz do Calvário. Glória ao Senhor Jesus, porque tanto o sacrifício como aquele que oferece o sacrifício é totalmente perfeito. Irmãos, que segurança, né? Que alegria, né? Que gozo nós temos que hoje desfrutar por causa do nosso bendito sumo sacerdote. Lá na cruz do Calvário, ele estabeleceu, ele nos reconciliou com Deus. É uma palavra muito bonita, a palavra reconciliação. Reconciliação significa refazer aliança.
restaurar a aliança. E o nosso fiel sumo sacerdote é aquele que assegura agora a nossa aliança com o nosso Deus. E para encerrarmos, irmãos, esse momento de breve reflexão, vamos abrir no capítulo 4, o verso 14, no mesmo livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote. Irmãos, quem que é esse grande sumo sacerdote? Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Agora veja o convite que ele nos faz a nós para essa manhã. Portanto, aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém, irmãos? Então esse é o convite para nós essa manhã, que nós nos aproximemos com confiança, com certeza, ao trono dele, que é um trono de graça, para que nós recebamos o que dele? Misericórdia. O coração dele é sensível à nossa miséria. O coração dele é sensível à nossa condição. E encontremos o que, irmãos? Indiferença, ignorância, dureza, juízo. Não, aqui nós vamos encontrar o que da parte dele? Graça. O nosso Deus de toda a graça, que nos chama à sua glória eterna. Amém. A fim de recebermos o seu socorro no momento oportuno. Senhor Jesus, nossos corações realmente se enchem de alegria. Senhor, nós nos enchemos de regozijo essa manhã, porque Tu és o nosso fiel sumo sacerdote, santo, inculpável, perfeito, que vive a interceder por nós. Senhor Jesus, nós realmente Te agradecemos porque, ainda que nós sejamos esquecidos até mesmo pelos nossos irmãos, o Senhor nunca se esquece de nós. O Senhor intercede por nós. O Senhor nos assegura essa tão grande salvação. Nós realmente estamos aqui reunidos, Senhor, para Te agradecer pelo Seu sumo sacerdócio. Te agradecemos pelo pão, Te agradecemos pelo cálice, pelo vinho. Senhor, nós agradecemos pelo Teu corpo e Teu sangue, partido e derramado por nós. Porque Tu não és somente o sumo sacerdote, mas também a bendita oferta. Nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.